Shalom a todos. O tema da mensagem dessa Parashá Bereshit, no princípio, é corrigindo a nossa visão. Senhor nosso Pai, mais uma vez te damos graça pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelos Teus ensinamentos. Que o Senhor possa me capacitar a passar para cada um dos meus irmãos aquilo que o Senhor tem nos ministrou ao longo dessa semana, tão importante, Pai, para que a gente possa ter a nossa visão corrigida, reparada, restaurada. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach. Corrigindo a nossa visão. Hashem tem nos ensinado, aqui nesse ministério, diversos conceitos. Para ele, são conceitos antigos, mas para nós, são conceitos extremamente novos. E sabemos que desde o princípio, Bereshit, desde o Gan Eden, até os dias de hoje, na nossa sociedade, muitas coisas têm sido distorcidas. Muitas vezes chamando o que é bom de ruim, de mal, e o que é mal de bom, distorcendo todas as coisas. As pessoas podem assimilar esses valores sociais distorcidos e serem afetados ainda mais no seu entendimento. Há algum tempo atrás, Hashem nos ensinou sobre a importância de fecharmos os olhos para pronunciarmos o Shema. Fechamos os nossos olhos para confiar em Hashem. Sem confiança, não podemos agradar o Senhor. E hoje, a Ruach HaKodesh deseja nos revelar um mistério e nos conduzir à compreensão para sabermos qual poder abriu os olhos da humanidade lá no Gan Eden. Que todos nós tenhamos ouvidos para ouvir. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Os nossos dias têm sido difíceis nessa terra. É verdade. Porque muito engano tem vindo diante dos nossos olhos. Tem sido trazido. E nós temos tomado isso, muitas vezes, por verdadeiro. Os nossos pais foram enganados lá no Éden. E foram conduzidos a comer do fruto que eles haviam recebido. Uma recomendação para não comer. E tiveram seus olhos abertos para o conhecimento. Vamos ler novamente Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Adão e Havá, Eva, tiveram seus olhos abertos para o conhecimento. Porém, não pelo poder de Hashem, mas
pelo poder de um ser, traduzido na maioria das escrituras sagradas por serpente. Um ser que se tornou astuto, chamado Nahash. Este abrir de olhos que ocorreu no Gan Éden aprisionou toda a humanidade até os dias de hoje. E fez com que os nossos pais olhassem para eles mesmos e buscassem ali, sozinhos, agora, sem os conselhos de Hashem, por uma solução que atendesse às suas necessidades para cobrir a sua vergonha. Eles se esconderam da presença do Senhor, que chamou o homem, e ele atribuiu a responsabilidade do problema para a mulher, que atribuiu a responsabilidade do problema para aquele ser. E assim foi. A quem você tem atribuído os problemas que você tem enfrentado? Eles estavam divididos. Desde aquela situação, a humanidade tem então vivido seus dias com seus olhos abertos, ávidos e buscando cada vez mais por conhecimento sobre o poder desse ser, El Gog, tomando suas próprias decisões para resolver os seus problemas e necessidades pessoais. Necessidades físicas, necessidades emocionais. Para esconder, para encobrir a sua própria vergonha, a sua nudez, o seu pecado. O homem transformou ali, assim, uma folha de figueira para esconder o seu pecado, a sua nudez. Transformou a figueira em uma peça de consumo. E hoje a humanidade tem sido transformada também em uma peça de consumo. Tem sido utilizada de vários modos, com vários instrumentos diferentes para atender às suas necessidades. Mídias sociais oferecendo milhares de amigos virtuais. Pessoas que estão com suas contas bancárias descobertas. Pessoas que estão sem nada são incentivadas a consumirem cada vez mais o que não precisam para esconderem a sua tristeza. Uma sociedade de consumidores que estão sendo consumidos e não saciados. Os olhos das pessoas têm sido abertos, porém não para Hashem, nem para o seu ungido Yeshua, mas os olhos das pessoas têm sido abertos para elas mesmas, para elas se esconderem de Hashem, para fazer essas pessoas buscarem desesperadamente suprir suas carências efetivas, emocionais, entre outras necessidades. E o sistema tem
feito dessas pessoas uma presa. Dessa forma, as pessoas aprenderam a buscar Hashem para obter alguma coisa em troca, para ter, possuir. Um grupo de pessoas possui uma necessidade tão intensa que a atenção para si mesmas é tão grande que elas negam até a existência de Hashem. Outro grupo de pessoas, mesmo reconhecendo a existência de Hashem, tem se recusado a pedir ajuda para o Senhor. Às vezes, até sob risco de morte. Escolhem sofrer o dano e depois, sabe o que elas fazem? Se levantam para atribuir a culpa a Hashem. É isso que tem ocorrido repetidas vezes desde os tempos antigos. Agar sabia da existência de Hashem. Ela aprendeu com Avraham, com Sara. Havia tido experiência de ouvir a Hashem e diante de uma situação extrema, momento que ela mais deveria buscar o Senhor, ela escolheu não olhar para o sofrimento dela. Não procurou pela ajuda de Hashem, nem ao ver o seu próprio filho morrendo. Queria aliviar sua própria dor. Porém, o filho dela também havia aprendido sobre Hashem com Avraham. E o menino clamou. Clamou para o Hashem. Hashem ouviu o clamor desse menino. Não tinha como ser usado ali. Ele, o menino, não tinha como ser usado para se defender. E Hashem interveio, abrindo os olhos de Agar para salvar o seu próprio filho. Hashem abriu os olhos de Agar para que ela pudesse enxergar a verdade. Bereshit, Gênesis capítulo 21, versículo 15 a 19. Quando a água do odre acabou, ela, Agar, deixou o filho debaixo de um arbusto, seguiu mais um pouco e sentou-se olhando para o outro lado, distante cerca de um disparo de arco, porque dizia ela: eu não suportarei observar meu filho morrer, sua própria dor. Assim ela se sentou ali, olhando para o outro caminho, chorando e lamentando. Deus ouviu a voz do menino. Se você ficar olhando para a sua dor, pode chorar, pode lamentar, o Senhor não tem como olhar para você. Deus ouviu a voz do menino e o malar de Hashem, Yeshua, a chamou desde o céu e lhe disse: que há de errado com você, Agar? Não tema, pois Deus ouviu a voz do menino. Na situação presente, levante-se,
erga o menino e segure-o com firmeza em sua mão, pois farei dele uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu uma fonte de água. Então ela foi, encheu a pele com água e deu água para o menino beber. O socorro sobrenatural de Hashem chegou. Hashem abriu os olhos de Agar e a vida foi preservada. Hashem sempre se levantará por uma vida que pede por socorro, e suas bênçãos serão estendidas para outras pessoas que nem clamaram, mas que estavam ao seu redor. No Gan Éden, os olhos de Adão e Havá foram abertos pelo poder do Nesh. E ali, a morte entrou naquele lugar. Sempre que o abrir dos olhos ocorrer pelo poder do Nesh, as pessoas serão conduzidas em direção do erro, em direção do engano, da mentira, do questionamento. Por que Hashem permite o sofrimento das pessoas? Você já questionou isso? Mas estas pessoas, elas nunca se apresentam diante de Hashem para serem usadas como um canal para trazer as soluções de Hashem sobre essa terra e mudar a sorte, mudar o destino para a vida de outras pessoas que estão morrendo. Agar preferiu olhar para outra direção, em direção da fuga da sua própria dor, em direção da morte. Do alívio mentiroso. Uma visão com o poder de fazer uma mãe desistir do próprio filho. E é isso que a abertura dos olhos produzida pelo mal, que iniciou no Gan Éden e segue até os dias de hoje, tem feito na vida de muitas pessoas que buscam pelo conhecimento nesse mundo. Esse tipo de abertura de olhos não permite que as pessoas consigam enxergar nada, ainda que seja algo evidente diante dos seus olhos. Estão cegos, guias cegos conduzindo outros cegos. As pessoas vão preferir olhar para outro lado, para o caminho da morte, para o caminho estabelecido por Nahash. Hashem abriu os olhos de Balaão para ver o sobrenatural. Porém, a distorção da visão dele, a visão anterior que ele havia recebido, proveniente do Nahash, era muito mais intensa no seu coração. E isso impediu Bilã de se direcionar para o novo de Hashem e fazer o bem. Impediu Bilã de ter temor de Hashem, o Deus de Israel. Bamidbar, Números, capítulo 22, versículo 31. Então Adonai abriu os olhos de Bilã, para que ele visse o malar de Adonai parado no caminho, com a espada na mão. Ele curvou a cabeça e prostrou-se, com o rosto em terra. Bilã viu o sobrenatural de Hashem, prostrou-se em terra. Porém, não fez techuvá, não se voltou para Hashem e usou o seu conhecimento para ensinar os inimigos de Israel
de como derrotar por meio da contaminação proveniente da prostituição. Bilã se recusava a ver sobre a nova visão que recebeu do Senhor, porque a visão que ele havia recebido do Nahash fazia muito mais sentido, estava muito mais alinhada com os desejos e necessidade do coração dele. Ele precisava aproveitar aquela oportunidade para ficar rico com os seus conhecimentos. Bilã escolheu pelo aparente caminho mais curto, mais rápido para resolver a sua nudez. Muitas pessoas desejam apenas ter o conhecimento, conhecer o oculto, se empenham em conhecer e se aprofundar no conhecimento de várias religiões. Em alguns momentos até se prostram diante de Hashem, porém com a visão totalmente distorcida. Essas pessoas não desejam mudar de vida, não desejam fazer uma techuvá, e seguem buscando pelo conhecimento para comercializá-lo de alguma forma, muitas vezes distorcendo o sagrado, e lutam contra as pessoas que desejam servir a Hashem em sua simplicidade. Muitas pessoas têm tido a oportunidade de ver o sobrenatural de Hashem, mas têm escolhido seguir no caminho do conhecimento proveniente do Nesh e se recusam a ter a sua visão corrigida por Hashem. Segue nas suas desconfianças, nos seus maus pensamentos de tudo e de todos. Desconfia e pensa o mal de Hashem e de outras pessoas. Todas estas situações são provenientes dos olhos abertos que ocorreu lá no Éden. Cabe a cada um de nós lutar contra isso, para que a nossa visão seja corrigida por Hashem. Mesmo que Hashem abra os olhos de uma pessoa cujos olhos foram abertos anteriormente para as coisas ruins desse mundo, pelo poder do Nesh, estão presas nesse mundo, nos valores desse mundo, nas ofertas desse mundo. Ainda que todo o reino de Hashem seja apresentado para essas pessoas, ainda assim, essa revelação poderá não produzir nenhuma mudança de vida. Muitas pessoas pensam e até dizem que se tivesse uma oportunidade, se tivesse uma visão, se os seus olhos fossem abertos para o mundo espiritual, para verem o reino de Hashem, elas teriam sua vida transformadas. Doce ilusão, proveniente dos olhos abertos pelo Nesh. Isso não ocorre dessa forma. Eliseu, o profeta que deu continuidade no ministério de Eliarro, teve um servo, Geazi, que teve os seus olhos abertos e viu o sobrenatural de Hashem. Entretanto, esse servo de Elisha, Geazi,
por estar preso nas coisas desse mundo, se corrompeu. E Elisha não conseguiu deixar ninguém para dar continuidade no seu ministério. Geazi se vendeu, mentindo por causa desta visão distorcida. Malahim Bet, segunda a Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se de madrugada. Ao sair, ele ouviu um exército de cavalos e carruagens cercando a cidade. Seu servo disse a ele: ó, meu senhor, isso é terrível. O que faremos? Ele respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Elisha então orou: Adonai, peço-te que abra os seus olhos para que ele possa ver. Adonai abriu os olhos do jovem e ele viu. Ali, diante dele, por toda a volta de Elisha, as montanhas estavam cobertas de cavalos e carruagens de fogo. Esse abrir de olhos, embora tenha sido proveniente de Hashem, não produziu nenhuma mudança na vida de Geazi. E não mais ouvimos falar sobre esse servo de Elisha, um homem que decidiu abrir mão da visão de Hashem e permanecer com a visão que ele havia recebido proveniente do Éden. Negou-se a si mesmo. Geazi, por estar com seus olhos abertos pelo Nesh, preso nas ofertas desse mundo, não conseguiu evoluir, mesmo tendo os olhos abertos por Hashem para ver o sobrenatural. Mesmo que orarmos para que Hashem abra os olhos de cada um de vocês, ainda que sejamos ouvidos, isso não garante que essa visão proveniente de Hashem sobreponha a visão errada que cada um de vocês receberam, proveniente do Éden, durante a existência da sua vida nesse mundo. E assim, muitas pessoas têm sido impedidas de crescerem diante de Hashem, mesmo estando ao lado de pessoas que escolheram viver o sobrenatural de Hashem, como Elisha fez. Hoje, Ruach HaKodesh diz de forma triste, até, que a humanidade tem se empenhado para viver com os olhos abertos proveniente do mal, e que com estes olhos abertos temos visto apenas miragens da verdade. Uma visão distorcida que não produz domínio próprio, não produz arrependimentos, não produz domínio dos pensamentos, domínio do falar, mal principalmente, e tem produzido uma vida inconsequente para saciar suas necessidades pessoais de forma imediata. As pessoas têm sido enganadas sistematicamente porque assim desejam ser. E continuamente, pelo abrir dos olhos que ocorreu no Éden. Uma situação que faz as pessoas verem primeiro a si mesmo, sem meditar que existe um reino vindouro e está próximo. Eu conheci algumas pessoas que tiveram os olhos abertos por Hashem para o mundo espiritual. Eu conheci, estive pessoalmente com algumas. Sentei à mesa.
conheceram o Mashiach, amavam a Hashem, de verdade. Receberam o dom da Ruach HaKodesh, porém, não conseguiram abrir mão da visão que haviam recebido proveniente do Éden. Se aprofundaram no conhecer e não no ser. Buscaram conhecimento e não mais os conselhos de Hashem. Tornaram-se alheias ao Mashiach Yeshua, negaram seu maravilhoso nome e decidiram seguir em um caminho perigoso. Se afastaram das pessoas que Hashem havia ordenado que elas deveriam andar em unidade. Hoje, eu não sei como essas pessoas estão, mas uma vida fora dos caminhos de Hashem, e através de Yeshua, é uma vida de amargura, vazios e sem esperanças. E nessa situação, essas pessoas podem ser usadas pelo mal para distorcer ainda mais a verdade, o caminho deixado por Hashem, que devemos apresentar a outras pessoas. Esta visão que foi aberta no Éden tem confundido muitas pessoas, convencendo-as com mentiras que parecem ser verdade. E essas pessoas não conseguem sequer ver os seus próprios frutos ruins e seguem acreditando que estão seguindo. Estão olhando na direção do caminho certo de Hashem. A Agar, para se poupar do sofrimento, pensou que estava olhando para o lado correto, mas ela não estava. Irmãos, estamos em um tempo difícil, onde o saber tem se multiplicado muito rapidamente sobre a terra. E as visões do Éden têm ganhado assim muita força. Nenhuma dessas visões deveria sobrepor o que Hashem tem nos ensinado. Precisamos aprender a fazer prova do que estamos vendo, se é proveniente de Hashem ou não. Nem tudo que nós vemos é proveniente de Hashem. Nem todos os sonhos que nós temos é proveniente de Hashem. Devemos aceitar algo como verdadeiro se estiver em conformidade com as instruções de Hashem. Faça um double check, faça uma dupla verificação. Confronte com o que está registrado nas Escrituras Sagradas. Do contrário, estaremos seguindo em um caminho de erro, caminho de engano, ainda que nós estejamos bem intencionados. Seja no conhecimento, no saber, por meio de sonhos, visões, não importa. As pessoas tiveram seus olhos abertos no Éden pelo poder do mal. E muitos têm sido enganados até os dias de hoje. E hoje, nessa data, estamos sendo advertidos. Todos nós. Cuidado com a visão que pode conduzir a sua vida ao erro, ao engano. Porque essas visões têm aprisionado muitas vidas para conduzi-la para a morte. Porém, Hashem deseja nos libertar e nos conduzir para a vida.
Ainda que uma lar de luz apareça diante de nós, devemos nos lembrar do que nos foi advertido por Hashem, registrado no livro, na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Não há nada de surpreendente nisto, porque o próprio adversário se faz passar por uma lar de luz. Portanto, não é grande coisa que seus colaboradores passem por servos de justiça. Eles receberão o que as suas obras merecem. Muitos dizem que serve a Hashem, porém não sabemos como essas pessoas vivem no seu particular, dentro dos seus lares, como essas pessoas vivem em família. O que pensam, o que falam, onde está de fato seu coração. Se buscarmos saber de Hashem, o Senhor poderá nos revelar, se assim Ele desejar, e nos libertar de todo engano. Somente pelo nosso ouvir, proveniente de Hashem, o Mashiach, a Ruach HaKodesh, tem o poder de nos trazer o entendimento correto das coisas que ocorrem nesse mundo. E Yeshua nos ministrou sobre isso e repetiu com ênfase, registrado em vários lugares diferentes. Matitiarro, Mateus 11, capítulo 11, versículo 15, capítulo 13, versículo 9, capítulo 13, versículo 15, capítulo 13, versículo 43, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 9, Marcos 4, versículo 23, Marcos ainda, capítulo 7, versículo 16, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 8, no livro de Lucas ainda, capítulo 14, versículo 35, em Risgalos, capítulo 2, versículo 7, 11, 17, 29. Se você tem ouvido para ouvir, ouça. Preste atenção, Yeshua repetiu muitas vezes. Se você tem ouvido, ouça. Yeshua não enfatizou nada sobre visão. Precisamos admitir com urgência que a nossa visão foi corrompida. Somente os nossos ouvidos podem nos trazer a revelação se de fato o que condiz com o que nós estamos vendo é verdadeiro ou não. Nahash nos deu esse legado, mas Hashem nos deixou o caminho para a verdade. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a confiança procede do que é ouvido, e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Mashiach. Em algumas traduções, a fé procede do ouvir, e a palavra, ouvir a palavra de Hashem. Não é o ver que nos salva. Nós nada podemos ver com os nossos olhos terrenos que seja verdadeiros. Não foi Hashem que nos legou essa visão difusa, confusa, que pode nos conduzir no caminho da morte. Glorifico a Hashem. Naquele dia que está próximo, os nossos olhos serão definitivamente fechados. O poder do Éden não estará mais sobre nós. E então seremos transformados em um fechar e abrir de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Percebam que eu lhes digo um segredo. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos modificados, transformados. Será em um instante,
em um piscar de olhos no shofar final. Para piscarmos os olhos, primeiro é preciso fechá-los. Isto ocorrerá de modo sobrenatural, e toda visão proveniente daquele ser do Éden será sobrepujada. Tudo que este ser do Éden nos ofereceu, sua condução, sua sedução, enganos, mentiras, cessarão. E finalmente os nossos olhos serão abertos para toda a verdade de Hashem, através de Yeshua, pela primeira vez. Desde o Gan Eden, Maranata Yeshua. Pelo poder de Hashem seremos finalmente transformados e seremos quem nós deveríamos ser, de fato, desde o princípio. Bereshit. Para nós fecharmos, se Kefa, ao caminhar sobre as águas, tivesse seguido em direção a Yeshua com seus olhos fechados, provavelmente ele nunca teria afundado no mar. Que tenhamos força para que os nossos olhos sejam fechados para as ofertas desse mundo, para as mentiras que parecem ser reais. Que a nossa visão espiritual seja aberta, como foi a visão de Elisha, Moshe, Eliarro, profeta Samuel, Shemuel, entre outros, que não permitiram que a mentira do que esse mundo apresentou a eles, pudesse corromper a verdade de Hashem. Hashem Emet. Que tenhamos coragem de não retroceder no caminho que nos foi proposto por Hashem através de Yeshua. Precisamos aprender a confrontar tudo com as instruções das Escrituras Sagradas, com tudo que ouvimos, falar da verdade de Hashem. E assim, nosso coração poderá viver na verdade. Seremos completamente restaurados e produziremos frutos dignos de arrependimento. Lembre-se, esse mundo está em trevas. Você vê esse mundo em trevas? Nós não conseguimos ver essas trevas com os nossos olhos naturais. Isaías capítulo 60, versículo 2. Pois apesar de as trevas cobrirem a terra e a escuridão espessa os povos, Adonai se levantará sobre você, sua cavote será vista sobre você. Aleluia. Oro para que cada um de nós possamos viver as boas experiências que Jó viveu. E como ele, possamos dizer, Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu tinha ouvido falar de ti, ó Hashem, com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Que assim seja conosco também, por escolhermos ouvir hoje. Que possamos em breve ver a Hashem através de Yeshua. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 2 do 11, teremos a Parashá 2, Noach. Hashem instruiu Noach, o único homem que não havia sido consumido pela violência e pela corrupção do mundo naquela época, a construir uma grande arca de madeira revestida por dentro e por fora. Ocorreu uma inundação que durou 40 dias e 40 noites, e as águas agitaram-se por mais de 150 dias antes de abaixar. Depois de um ano, a arca ali
repousou no Monte Ararat, e assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que a Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, porque o Senhor não nos tem deixado caminhar no engano nem na mentira. E os nossos olhos, Pai, têm um poder tão grande. É uma janela para a nossa alma. E o sistema conhece isso, Pai. Por isso há grandes produções visuais, com áudio, vídeo, para que possa... E chamam esses programas, Pai, de programa, para nos programar na direção do erro, na direção do engano. Nos ajude, Pai, a confiar no Senhor, com os nossos olhos fechados, como nós fazemos o chamar. Porque assim, Pai, nós não seremos enganados nem confundidos com absolutamente nada. Nos dê força para confiar, obedecer, e então nós veremos toda a verdade. Nos ajude, Pai, a confrontar tudo que nós vemos com as Tuas Escrituras, com o que nós temos ouvido falar a Teu respeito, para que não sejamos mais confundidos. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.